Olá, hoje nós outra vez aqui. Sou Joias Ferreira, do canal E Golpe Podcast. O nosso canal trata de proteção de dados pessoais, dissemina a cultura da proteção de dados pessoais entre a população e trata também dos golpes digitais, dos golpes financeiros. O nosso canal descreve os tipos de golpes e fornece algumas dicas para se proteger desses golpes. Mas nesse vídeo, a pedido de um amigo, Senhor Furtado, ele pediu para falar de restrição interna. Restrição cadastral, aquela restrição que você tem ou terá ou nunca terá no seu banco comercial, onde você é conta correntista. Eu pensei, restrição cadastral? Ele falou, sim, tem relação com o tema do seu canal, porque a restrição cadastral envolve dados pessoais e seu canal trata de dados pessoais. Eu analisei e, de fato, o senhor Furtado tem razão. Então, o nosso tema agora é restrição cadastral interna. A pergunta que se impõe é: existe restrição interna? A resposta está no Código de Defesa do Consumidor. Eu vou ler aqui o artigo 43 e o parágrafo 4º. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Viu só? Esse artigo 43 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele disciplina os bancos de dados de proteção ao crédito. E não só. Ele fala de ficha, ele fala de cadastro, de arquivos de consumo. Tudo isso para dizer, não interessa a base onde se encontram seus dados pessoais, se é base física, se é virtual, se é numa fichinha, se é num papel de padaria, tem lá seu CPF, seu nome. O Código de Defesa do Consumidor considera isso um banco de dados, considera um cadastro de consumo. Pois bem, no parágrafo 4 deste artigo, deixa bem explicitado o seguinte: os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidade de caráter público. Pois bem, é aqui que está a ideia de oposição ao cadastro interno. Você deixa bem claro, o Código de Defesa do Consumidor deixa bem explicitado. Esses bancos de dados, esses cadastros, fichas de consumo, ou o nome que o valha, eles têm natureza pública. Mas o que significa natureza pública? Significa dizer que o cadastrado, a pessoa, o cliente, o consumidor bancário, o cliente bancário, ele tem acesso às informações sobre ele, as informações que estão contidas nesses bancos de dados. Você pode verificar no SPC, é só colocar seu CPF e ver quais informações que o SPC tem em seu desfavor. Você pode verificar no Serasa quais as informações. Você pode verificar no seu banco comercial, onde você é conta correntista, quais informações constam nos bancos de dados, nos cadastros daquele banco. Pois bem, então fica claro que não existe a figura da restrição interna. O Código de Defesa do Consumidor é claro, mas como se fala tanto em restrição interna, o próprio banco fala em restrição interna. De fato, os bancos usam essa expressão para fazer um discrimen entre aquela inclusão, aquela indicação que ele fez do seu cliente devedor para o Serasa e aquela indicação que o outro banco, o banco B, fez daquele cliente.
Então, se foi o banco onde você tem conta corrente que fez a inscrição no Serasa, ele chama de restrição interna. Mas se não foi o seu banco que fez aquela restrição, então o banco chama de restrição externa. É só uma forma de separar o que é restrição interna, que é aquela colocada pelo seu banco, e externa, que é aquela que não foi o seu banco que colocou. Mas pode haver, afinal, uma restrição interna? Pode. É daí que o código fala. Tem que ter um caráter público, ou seja, você tem que ter acesso às informações, você cadastrado, você que está em lá o seu nome, seu CPF. Mas, se o banco se recusar a prestar essas informações, as informações contidas em seu nome, as informações dizentes respeito a você, cliente bancário, aí sim ele está praticando o cadastro interno e é proibido. Vamos dar o exemplo de cadastro interno. Eu tenho uma dívida no banco A. Passo um tempo, procuro o banco para negociar a dívida. Né? Faço a negociação, o banco me dá um desconto de 70%, 50%, 40%. Eu pago. O banco faz essa anotação. Ele anota para não perder os seus registros. O banco anota que eu tive um desconto. Mas isso não é uma restrição interna, porque o banco não está se negando a fornecer essa informação para você. Prova provada é que se eu chegar no banco e falar, olha, eu fiz um acordo, você me deu um desconto de 70%, me deu um desconto de 30%, de 50%, eu quero pagar esse desconto. O banco vai atualizar o valor e você vai pagar. Percebe? Ele não se negou a prestar informação sobre aquela anotação interna que ele fez, então não é restrição interna. Restrição interna é quando o banco se nega a prestar as informações. Oh, meu Deus, mas isso é muito ruim. Não, não é. É importante saber que o cliente bancário, o cliente, o consumidor, o tomador de empréstimo, ele é diuturnamente monitorado pelo banco. Meu banco me monitora, se eu sou um devedor. Como ele vai me monitorar? Ele indica o meu nome no Serasa, no SPC, no Quote. Ele indica o meu nome para esses bancos de dados de proteção ao crédito. Isso é uma monitoração. Não só o banco comercial onde você tem conta monitora você, o Banco Central faz um monitoramento. Vês que o Banco Central tem seus cadastros de proteção ao crédito, como o SCR, o CADIM, o CCF, né? Então, são bancos de dados públicos, porque são administrados, geridos por um banco público, o Banco Central. Então, quando ele faz isso, ele está monitorando o cliente bancário. Então, lembre-se, o cliente bancário, o tomador de empréstimo, é monitorado diuturnamente pelo sistema financeiro. Inclusive, vou lembrar algo muito interessante. O trio de economistas que ganhou o prêmio Nobel de Economia de 2022, o Ben Bernanke, o Douglas Diamond e o Philip, eles ganharam esse prêmio com um estudo incrível, um estudo sobre banco. E exatamente eles falam que o monitoramento do devedor é uma obrigação do banco para evitar pânico bancário, para evitar falência bancária. Porque quando eu devo para um banco, eu não devo só para aquele banco, eu devo para o sistema financeiro nacional. Eu faço parte desse sistema, sou parte integrante do sistema financeiro nacional. Oh, meu Deus, como assim? Eu imaginei que só os bancos. Não, veja bem, o artigo 192 da Constituição diz o seguinte: o sistema financeiro está estruturado de modo a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Essa segunda parte, e servir aos interesses da coletividade, inclui toda a sociedade, inclui a totalidade indiscriminada da sociedade. Então, o banco tem a missão, tem esse papel de proteger os meus interesses. Como assim? Como é que o banco consegue proteger o interesse meu? Simples. Ele protege a sua conta poupança. Ele protege.
Então, quando o cliente bancário, o superavitário, empresta dinheiro para o banco, faz lá o depósito na poupança ou deixa hã, num fundo de investimento, ele está pedindo a proteção do banco. De outro modo, o cliente deficitário, aquele que está precisando, de dinheiro, o tomador de empréstimo, de crédito, quando ele adquire um empréstimo e fica sem pagar, não paga, fica inadimplente, ele atrapalha todo o sistema financeiro. É por isso que o tomador de empréstimo é monitorado. Se você gostou do conteúdo, se foi útil, se tirou sua dúvida, se vai influir e contribuir na sua vida financeira, deixa um like, se inscreva, aperta o sininho e compartilha. Até!